Hoje eu quero começar esse vídeo falando uma coisa com você sobre medo. Esse vai ser o nosso tema de hoje. O medo, ele tem o seu lado bom. É importante ter um pouco de medo porque o medo nos protege dos perigos. A inteligência emocional fala isso, que existem dois tipos de medo. O medo que te protege, mas também ele tem o lado ruim, que é o medo que te paralisa. E esse medo que te paralisa, hoje, pode estar impedindo você de explorar e de deixar aflorar todo o seu potencial. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Quando eu comecei a minha jornada, não vou dizer que eu não senti medo. Eu tinha muito medo de sair de casa, de empreender, de ir para outro país, para outra cultura. Eu lembro que quando eu chegava em Guarulhos, no aeroporto, a sensação que eu tinha era que eu vestia uma armadura, um equipamento todo para conseguir enfrentar o meu medo e superar o meu medo. Só que foi um processo super importante para eu conseguir colocar para fora todo o meu potencial. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo tenha esses medos que estão impedindo de você colocar todo o seu potencial em ação, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E por que a gente tem medo? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente começa a fazer uma reflexão, a gente vai percebendo que tem os medos que são importantes, se eu pular do prédio, ou se eu ver um bicho, uma cobra e correr, esses medos são mais fáceis do nosso cérebro internalizar e da gente entender por que existem esses medos. Mas tem outros medos que são irreais, que são criados pela nossa mente. E esses medos são mais difíceis de compreendermos porque temos medos que para mim é um medo e para o outro não é um medo. Que aí isso são coisas individuais, são crenças que cada pessoa vai criando, que vai alimentando esses medos, e o que é medo para um não é medo para uma outra pessoa. Por isso, eu vou criando um caminho de reflexão que os medos a gente cria de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas histórias de vida, de acordo com tudo o que foi acontecendo nas nossas vidas. Então, minha avó passa por uma situação, que isso passa pela minha mãe, que isso chega até mim de alguma maneira. Então, quantas crenças a gente vai escutando ao longo da vida, como é difícil empreender, ou se empreender vai dar errado, ou se começa a ganhar muito dinheiro, alguma coisa está errada, ou o tema da escassez, que você tem que guardar muito, que você não pode mostrar para o outro o potencial que você tem, senão isso gera inveja, que você não pode mostrar para o outro que você está ganhando dinheiro, ou o funcionário não pode ver a sua conta. Enfim, várias crenças que você aí tem, que eu tenho e todos nós temos, que isso vai gerando em cada pessoa barreiras que vão se formando em medos. Então eu tenho um medo que talvez nem seja meu real, mas que eu venho trazendo de toda a minha vivência, de toda a minha história, de tudo que eu fui construindo e vivendo ao longo da minha jornada. E isso faz com que a minha mente crie medos que para mim esse medo faz sentido e para uma outra pessoa não faz sentido ter esse medo. E é tão interessante que esses medos que a gente vai criando de acordo com as vivências que cada pessoa foi tendo ao longo da vida, isso também determina as nossas ações hoje, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas de caminhos. Mesmo que isso seja algo inconsciente ou que foi vindo de geração em geração, isso impacta hoje a maneira como você decide, como você escolhe, como você decide empreender ou não. Então é muito importante você identificar qual é o seu medo, o que te impede de hoje superar o medo para empreender. Será que isso vem de outras gerações? Como que isso chega até você como uma maneira de você superar esse seu medo? Eu vou compartilhar uma história com vocês muito bacana da minha trajetória, que eu fui para Buenos Aires, fui para a Argentina, empreender em outro país, eu tinha medo, não foi um processo fácil, só que era tão interessante que, como eu comentei, eu chegava em Guarulhos, parecia que eu vestia uma
uma armadura para superar e para conseguir superar o meu medo. E por que que eu queria superar esse medo? Porque eu tinha um propósito, porque eu tinha algo que me motivava. E isso que é muito importante. Quando você identifica esse medo, sabe qual é o seu medo, mas você tem um combustível, você tem uma fé, você tem um propósito, você tem uma crença em algo, esse combustível te dá força para superar esse seu medo. E aí você vai ver que superar esses medos é algo possível para você conseguir desenvolver todo o seu potencial. E outro ponto muito interessante de reflexão para você nessa sua jornada de empreendedorismo, mais uma vez te provando como esses medos são construídos por nós mesmos e que é possível superar quando tem um propósito. E quando você acredita no seu propósito, quando você acredita em você. Olha que interessante isso. Aqui no Brasil, eu tinha várias crenças na minha cabeça e quando eu venho para cá, essas crenças automaticamente se ativam. Como, por exemplo, montar um negócio em shopping é muito caro, é muito custoso. Ou quando eu me aproximo da minha família, tem crenças de empreendedorismo que vêm delas, que também é forte em mim. Mas quando eu chego num campo totalmente desconhecido, que tem poucas crenças nossas desse lugar, é muito mais fácil da gente mostrar todo o nosso potencial aí. Se você vai para um lugar que tem muitas crenças na sua cabeça, é mais difícil você desenvolver, você colocar em prática o que você acredita, você ter força no seu potencial. Quando você vai para uma cultura, para um outro lugar totalmente desconhecido, você começa a desenvolver coisas. E o que eu quero te mostrar com isso? Que a limitação está na nossa cabeça. A limitação é a gente que coloca. Não existe limite, porque em outro país, ou porque em outra cidade, ou em outro estado. As limitações nós vamos criando nas nossas cabeças. Então eu fui para lá e construir tudo que eu construí, montar um quiosque num shopping, onde a mulher fica exposta para tirar a sobrancelha. Na cultura do argentino, que está ali enraizado, ele diria, não monta isso, porque não vai dar certo, não vai para o shopping é muito caro, shopping não dá certo. Como eu não tinha uma pré-crença, eu fui e consegui desenvolver todo o meu potencial. Eu acreditei naquilo que eu apostava, sem levar em consideração as crenças internas e externas. E isso eu quero refletir com você, de como esses medos nós vamos criando nas nossas cabeças e a gente vai se limitando e vai criando medos que nos impedem de desenvolver todo o nosso potencial. E nesse processo de você superar os seus medos, eu digo que o ponto zero, o ponto -1 do início desse processo todo é o autoconhecimento. De como é importante você identificar os seus medos, de você identificar o que é medo seu, o que é medo que você vem trazendo de outras gerações, de outras histórias que não são suas, de como é importante você identificar nesse processo todo qual é o seu motivador, o que é que te move, o que te impulsiona nesse processo, até para você conseguir superar esse medo. Então, identificar primeiro o medo é muito importante. Depois, como eu consigo superar esse medo que eu já consegui identificar e como que você vai superar esse medo? Se apoiando e apostando nas suas potencialidades, no que você tem de bom, na sua visão de negócio, nos seus insights do negócio. E para isso, o autoconhecimento é uma chave importantíssima nesse processo de identificar seus medos, identificar esses medos irreais que te paralisam e que são criados pela sua mente. Ter esse combustível, identificar qual é o seu combustível para superar esse medo e, paralelo a isso, como você usar a sua identidade, a sua potencialidade, as suas características para conseguir alimentar esse combustível e para conseguir superar esses medos irreais que a gente vai criando na nossa cabeça. E por que isso tudo? Para que superar tudo isso, superar esses medos? Para você conseguir colocar para fora todo o seu potencial, para você conseguir empreender, para você conseguir ir atrás do que é um sonho para você, seja ele um sonho material, um sonho
pessoal, uma conquista que é importante hoje para a sua vida. Agora me conta aqui, não precisa contar seus medos, não precisa contar aí seus medos irreais criados pela sua própria mente, mas compartilha comigo qual é o seu maior desafio hoje nesse processo de empreender. Quem sabe seja um próximo vídeo onde eu, como mulher, como empreendedora, posso te ajudar nesse processo de superar esses desafios, enfrentar esses desafios para você seguir no seu caminho de empreendedorismo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa os sininhos para não perder nenhum conteúdo sobre mulher, sobre empreendedorismo. Me segue nas redes sociais, que lá eu também compartilho muita informação prática sobre o processo de empreender, e a gente se vê no próximo vídeo.